papéis, né? Eu gosto muito de usar, mas não é uma coisa que artistas podem pagar muito bem aqui no Brasil, mas a gente dá preferência para os papéis alemães, né? Porque são papéis de 100% de algodão. Tem um outro também, papel italiano também, que vem de tradições Essas coisas parecem medievais. muito caras, tudo. Porque são coisas da Idade Média. São fábricas que têm 500 anos, assim. São coisas que são caras porque também não vão acabar nunca. Uma vez eu toquei num papel de 1000 anos. Eu peguei um papel de 1000 anos. Eu queria saber se alguma coisa Highlander ia acontecer comigo, se eu ia ter alguma visão de outra situação, de tocando aquilo, alguma aura. Não aconteceu nada, mas o que me impactou. Com as mãos cruas, assim, encostou. Foi. É por isso que eu tô falando. Rolou alguma coisa, eu não sei bem o que. E não sei se eu pude viver a vida de todos os monges que tocaram naquilo ali, mentira. Mas uma coisa do Avatar, assim. Uhum. Mas era um papel tão branco e tão flexível e tão resistente quanto qualquer papel bom que a gente comprar hoje na loja. Porque foi no departamento de restauração da UFMG, a gente estava tendo uma aula sobre materiais antigos. Então, os antigos papéis de algodão, eles são incríveis, até hoje, né? Porque vi um papel de 1000 anos, professor falou assim, vocês vão ver agora, é um fragmento de papel de 1000 anos de idade. E aí eu falei, caramba, e como ele é tão incrível. E Nossa. O papel ofício da minha certidão de nascimento já está toda amarela, carcomida, igual os manuscritos do Mar Morto, né? Uhum. E como assim? Então, um dos esforços dos artistas, especialmente ali da Renascença em diante, mas antes também, era compreender a natureza dos materiais para que aquilo sobrevivesse a você. Então, a noção da brevidade da vida é muito grande. São cartas sobre eu que não duro nada, eu que sou um sopro de existência. Uhum. Deixo isso para vocês que vêm depois de mim. Isso é uma coisa, de uma vaidade extraordinária também, mas tem uma beleza nisso. Uhum. Então, quando eu vejo obras antigas, eu claro, busco ser impactado pelo que eu vejo, etc. Mas o que mais me impacta é que quem veio antes de mim deixou isso para eu ver. Sim. Então, o que eu vou deixar para depois? Então, eu não sou muito afeito a fazer coisas que vão durar pouco. Eu faço poucas pinturas, porque a vida acadêmica não permite que eu pinte tanto, mas as minhas pinturas eu sei que terão uma vida esperada de aproximadamente 700 anos. Pela maneira que eu fiz. E eu já conheço os materiais, e a UFMG tem um laboratório que testa materiais, a durabilidade de materiais. Então você sabe quanto vai durar alguma coisa se você fizer seguindo certas precauções. Não necessariamente materiais primitivos. A tinta látex, a tinta não, Eucatex é a marca, né? Me patrocinem. É a tinta vinílica. A tinta vinílica, que é a tinta de parede, né? A tinta branca, no tempo, e elas não eram tão boas quanto hoje, elas melhoraram muito. No tempo que eu estava na faculdade, no final dos anos 90, o departamento de restauração da UFMG fez uma análise química delas, tem uma câmara que eles colocam e tal, e vê o tanto que aquilo sobrevive. Então, uma tela, que é um tecido, devidamente isolada, com uma camada ali de gesso cola, talvez se você quiser ser preciosista e tal, e com uma tinta, essa tinta de parede, essa tinta branca, na época eles descobriram que dura tranquilamente 500 anos. Então é uma coisa do nosso tempo que, se você usar direito, você não precisa de ter o ateliê do Da Vinci. Com coisas que você vai na loja de materiais de construção, se você entender da química e do relacionamento dos materiais, você pode fazer coisa muito boa que vai durar bastante, né? E há algumas coisas que foram feitas durante o século XX que não tinham essa intenção de durabilidade, porque estavam numa época de experimentação, etc., já estão dando sinais de desgaste agora e talvez não existam mais daqui a uns 50 anos. Justamente porque então, é uma escolha. As coisas que são feitas para durar para sempre também não significa que elas sejam melhores. Por exemplo, as artes sagradas indígenas.
elas não são feitas para durar para sempre. Porque nunca se esperou que elas durassem para sempre. A gente, com essa mania de botar tudo em museu, em vitrine, é que Uhum. acha que as coisas têm que durar para sempre. Então agora está nesse processo do manto tupinambá, que eu já vi pessoalmente também, nunca toquei. Mas eu tenho um fetiche de ver se eu tocar, alguma coisa vai acontecer. Eu acho que eu assisti muito Highlander. E outras coisas também, né? Outros seriados. Mas o Highlander sempre me impactava, assim, aquela coisa de você ver a vida, quando morre o outro, né? Sim. Mas na Bienal dos 500 anos eu pude ver esse manto tupinambá, que é um manto feito de penas de aves que não existem mais. Nossa. Então isso, em primeiro lugar, desmancha um pouco a nossa noção dos povos indígenas e da maneira que eles viviam na época das invasões, porque eram povos que naquele momento tinham toda uma maneira de existir por aqui, de uma beleza que a gente não vai ver, né? A gente pode imaginar que uma cultura que produz um manto de penas vermelhas, mais Uhum. bonito do que qualquer manto que eu já tenha visto algum monarca usar, que cultura produziu aquilo, né? É mágico pra caramba. E aquilo não foi feito para existir até hoje. E então foi assim que eu superei o luto do Museu Nacional pegando fogo. Ah, sim. Que Uhum. foi um luto violento, porque eu tinha acabado de escrever minha dissertação sobre peças que estavam ali naquele museu. Um acervo maravilhoso. E eu falei assim: eu não vou durar para sempre, por que que eu queria que aquele museu durasse? Claro que ele foi destruído pela nossa incompetência, como povo que não consegue valorizar e entender esses tesouros. Mas o meu Uhum. luto foi superado, né? Foi um luto mesmo, foi um negócio que me impactou e impactou muita gente. Eu assim, quer saber? É a nossa vaidade de querer botar tudo em caixa, tudo em vitrine, que faz a gente achar que as coisas têm que durar para sempre. Enquanto os povos que produziram tudo aquilo, a gente não tem tristeza nenhuma por eles terem acabado, Uhum. né? Então, eu falei assim, quer saber? Foi uma lição sobre orgulho para mim, né? Uhum. Uhum. a pensar nas pessoas que produzem essas coisas. Então eu acho bonito quem faz obras que são fugazes como nós, né? Coisas que efêmeras, eu acho legal. Mas a minha vibe é muito outra, assim. O que eu faço nega às vezes até o que eu digo. Aham.